Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Enquanto você for abrindo, eu vou orando aqui, amém? Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa hora que não seja eu, Senhor, porque eu sei que eu não sou nada sem a tua presença. Tudo quem faz, Senhor, é o teu Espírito, é o Espírito que convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. E nessa hora, Espírito Santo de Deus, seja livre para operar. Seja livre também para desmascarar, Senhor, toda mentira de Satanás agora seja repreendida. Toda interpretação errada, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, seja, meu Deus, destruída. Meu Deus, toda falta de sabedoria agora vá saindo das nossas vidas e que a tua palavra vai entrando discernimento, conhecimento, vai entrando a liberdade, a luz do Senhor vai raiando, Senhor, sobre as nossas mentes nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, amém? Vamos à leitura da palavra. Hoje nós vamos ler Lucas 13 todinho. Todinho não, a partir do versículo 1 até o verso 8. Vamos lá. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Amém, queridos? Aqui em Lucas 13 fala sobre dois acontecimentos. O massacre dos galileus por Pôncio Pilatos, e a queda da torre de Siloé, que mata 18 pessoas. A palavra de Deus está falando aqui de dois acontecimentos que não são muito conhecidos. Olhe para cá, amém? Que não são muito relatados na Bíblia. Existem alguns vestígios que falam a respeito, né, desses acontecimentos aí em que Pôncio Pilatos matou algumas pessoas, alguns sacerdotes, enquanto eles estavam sacrificando, né? Então, eles vêm com esse tipo de assunto que, às vezes, a gente olha aqui e não entende muito, mas tem aqui, sim, né, uma forma de nós compreendermos essa palavra, mas são histórias um pouco desconhecidas até mesmo na Bíblia. Existem alguns vestígios, né, quando os estudiosos vão juntando um vestígio num livro, um vestígio no outro, um vestígio em outro livro, e aí eles vão unindo e formando ali, né, uma tese. Mas aqui fala a respeito de dois acontecimentos, como eu disse, da morte dos sacerdotes, né, que foram mortos por Pôncio Pilatos, e do segundo acontecimento, que foram 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima dele. Olhando na história, a gente vai vendo que essa cidade de Siloé havia uma fonte de água, né? Uma fonte de água em que o rei, acho que Ezequias, cavou para que o exército inimigo, quando invadisse a cidade, eles pudessem também ter acesso ali à água, né? E fala que as histórias falam que havia tipo construções ao redor desse lugar, dessa fonte, e que de repente essa fonte caiu e matou essas pessoas. Só que, na realidade, esse assunto começou porque... Qual foi o motivo desse assunto começar? Né? Porque essas pessoas que vieram até Jesus, elas vieram contar essa história, mas sempre com, né, o desejo e a intenção de querer comprometê-lo. Lembra das pegadinhas, né? Lembra de pegadinha? Então, eles, os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas que se achavam muito crentões, né? Muito, como é que eu posso dizer, conhecedoras, cheias de conhecimento, de sabedoria, chegaram até Cristo, a Jesus, e começaram a falar. E eles começaram a dizer assim: olha, né? O Senhor acha que... Por que isso aconteceu? Por que eles morreram? Por que essas pessoas morreram?
Eles estavam querendo saber ali a resposta de Jesus, mas Jesus já sabia qual era a intenção. Diga: Jesus conhece o nosso coração. Diga: Jesus sonda o nosso coração. E como sempre, Jesus, discernindo, conhecendo o coração humano, ele disse assim: vocês pensam que vocês são mais santos do que aqueles que morreram ali por esse acontecimento? Vocês pensam que eles morreram porque Deus castigou pela quantidade imensa de pecados que eles tinham, e vocês acham que vocês são melhores que ele? Ou seja, Jesus ele trouxe ali um alerta àquelas pessoas, porque elas estavam querendo comprometer Jesus através da sua resposta. Muitas vezes nós nos achamos muito inteligentes, muito sábios, muito eloquentes, E muitas vezes fazemos julgamentos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Nós vamos entender essa mensagem ao decorrer do tempo. As pessoas que deram a notícia a Jesus tinham como intenção comprometê-lo. Assim como eram os fariseus e os saduceus, se achavam melhores e mais santos que todo mundo, querendo dizer que essas pessoas morreram porque eram muito pecadoras. E por isso Deus castigou. Elas estavam querendo dizer isso, sabe? Você já parou para... prestou atenção e parou para pensar que nós temos um costume muito grande de julgar as pessoas? Você já reparou isso? Talvez em você, eu mesmo reparei em mim. A gente tem um costume muito grande de olhar para as pessoas e julgá-las. Então, era dessa mesma forma que essas pessoas que se achegaram a Cristo estavam querendo dizer, estavam querendo expressar. E nós temos esses defeitos, você sabia? Às vezes a gente se acha muito suficiente, muito santão. E essas pessoas, os fariseus, os saduceus, os conhecedores, eles se achavam, como é que eu posso dizer, a nata do leite. Assim nós nos comportamos. Nós temos o conhecimento, recebemos todos os dias ali a palavra de Deus, estamos na casa do Senhor e nós nos achamos no direito de dizer, de apontar o dedo para as pessoas e ter aquele discernimento espiritual, que na realidade é um discernimento carnal e humano, que nos coloca na condição de um ser perfeito ao ponto de nós olharmos para as pessoas, apontarmos os nossos dedos e dizermos que elas são pecadoras, que elas, se estão sofrendo alguma coisa, se estão passando por alguma situação, é porque elas pecaram. É assim que eles estavam querendo dizer. Elas pecaram. Elas estão colhendo isso porque já sabe, que o irmão fez, ele fez aquilo lá. Irmão, já sabe porque está sofrendo assim, Porque você fez aquilo. Olha, Deus te castigou, Deus derramou isso sobre a tua vida, sabe por quê? É para te aprender, irmão. Então a gente se acha muito suficiente para fazer julgamentos. Mas Deus não nos colocou na posição de juízes. Vire para o seu irmão e diga assim: meu irmão, muito cuidado. Quando você olhar para uma pessoa e você tentar discernir, e falar coisas erradas. A gente tem que ter muito cuidado. Você sabia, igreja do Senhor? Porque às vezes a gente pode julgar. E muitas vezes pode acontecer daquele irmão no grande dia ir para o céu e a gente ficar. Você sabia disso? E aí, diante das pessoas, nós vamos ser envergonhados. Sabe por quê? Porque vão falar assim: olha, não era o fulano que se dizia que era santo? Que era o bonzão, o servozão. Ele ficou. Por que ele ficou? Você está entendendo? Então, cuidado, irmão. Nós precisamos hoje ter esse senso de responsabilidade de olhar para as pessoas e não julgarmos da forma que nós queremos, porque parece que nós, quando recebemos aquele espírito de discernimento, porque existe, a gente se enche do nosso ego, das nossas palavras maliciosas e maldosas, em que o Espírito Santo se desagrada e fazemos julgamentos e crucificamos as pessoas de uma forma que Deus ele detesta. Deus odeia quando nós nos comportamos como pessoas melhores. Se você observar nos livros aí do Evangelho, Mateus, vai falando a respeito de quando esses homens se achegavam a Cristo sempre primeiro com a intenção de comprometer Jesus.
E, ao mesmo tempo, julgando aqueles, né, que estavam ali, que se aproximavam dele, que se rendiam a ele, né, o coletor de impostos. Lembra lá do... Como é que é o nome dele? Zaqueu. Né? Lembra? Quando Jesus foi lá na casa dele, cear com ele, comer com ele. Lembra daquela passagem que eu falei, acho que foi na palavra de oferta daquela mulher que se lançou na presença de Deus e eles disseram: ah, se ele soubesse que ela é pecadora. Ah, se ele soubesse de que vida ela veio, né? Só que Jesus conhece as nossas vidas. Ele julga o nosso coração, você sabia disso? Ele conhece a nossa vida. Então, muito cuidado quando você julga uma pessoa. Você não é conhecedor de tudo. Eu não sou conhecedora de tudo. Amém? Não podemos querer ser aqui, bancar na vida das pessoas os adivinhos. Porque dessa vida nós já saímos. Amém, queridos? Né? Das obras do inferno, nós já saímos. Nós não podemos querer dar uma de mãe de santo, de pai de santo, e adivinhadoras que olham na bola de cristal e dizem assim: é porque ela está passando por isso. Não podemos. Devemos repreender esses espíritos na nossa vida, porque Deus não quer nos usar para julgar as pessoas, mas, pelo contrário, Jesus quer nos usar para levantarmos e edificarmos as pessoas. Amém? Glória a Deus, igreja. E hoje Deus nos trouxe essa palavra. Deus me trouxe essa palavra algumas semanas atrás e eu estou martelando aqui ela, né? Estou aqui com ela na minha mente. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Já reparou que temos uma tendência de olhar para a vida das pessoas e não enxergar os nossos pecados? Queremos ser os mais santos, julgar e dizer, né? Tá vendo? Aconteceu isso por causa daquilo. Fazemos uma autoanálise da vida do outro. Mas para a nossa vida, somos cegos, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Nós olhamos para as pessoas, né? Olhamos para ela com um olhar errado. Nós pegamos, analisamos a vida dela, fazemos uma... deixa eu olhar aqui para essa pessoa. Para essa aqui. Acho que eu estou vendo isso. Até, irmãos, que isso realmente o Espírito Santo nos revela, porque ele é poder, amém? Ele nos revela. Só que eu não estou falando desse tipo de espírito de discernimento. Eu estou falando de um discernimento carnal que nos leva a julgar as pessoas que estão em nossa volta. Você está entendendo, igreja? Né? Então, existe sim, né, o chamado discernimento espiritual. Mas o que eu estou querendo dizer, né, querendo que você entenda que existe um outro lado da moeda, vamos dizer assim, que é algo carnal, que é algo humano, que é algo que não constrói nada, que é algo que não frutifica, que não serve para o reino de Deus, que não serve para um cristão de Deus, que não serve para a igreja do Senhor, que nós temos que lançar fora das nossas vidas. Chama-se, né, esse discernimento carnal. A gente olha, eu acho que a igreja está assim por isso. Olha, eu acho que as coisas não é por isso. Irmão, você sabe demais. E Deus quer nos ensinar hoje a sua verdadeira vontade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Né? Então, nós precisamos ter o discernimento do Senhor, sim. E olhar para nós e nos analisar, porque a gente tem um poder imenso de analisar as pessoas, mas a nossa vida nós não analisamos, você sabia? E como diz aqui em Coríntios, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Nós olhamos para as pessoas, né, com aquele olhar torto, aquele olhar de julgamento, e maximizamos o pecado e as falhas dela. Porque nós queremos olhar para as pessoas, irmãos, e encontrar pessoas perfeitas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não nos fala de perfeição em seres humanos. Você sabia disso? Então, vamos parar de olhar para as pessoas, né, e sempre ficar reparando os pontos negativos das pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos milhares e milhares de pontos negativos na nossa vida. E, às vezes, a gente pega as falhas, os defeitos das pessoas e a gente aumenta lá em cima. E o nosso pecado, que é desse tamanhão, a gente diz, mas é um pecadinho. Deus não vai olhar para isso. E é isso que Deus quer trazer para nós, igreja. Sabe por quê? Para quando Ele voltar, nós não venhamos lamentar na presença dEle.
E toda a caminhada, todos os anos em que a gente veio para a igreja, veio para a célula, veio para cá, veio para lá, não seja jogada fora. Que nós venhamos aproveitar os momentos em que nós nos reunimos como igreja na casa do Senhor, na célula, não para criticar as pessoas e muitas vezes para jogar elas no fundo do poço, porque é assim que muitas vezes nós nos comportamos. Em vez de nós levantarmos aquela alma, vamos lá, olha, mas eu pequei, você pecou, mas Deus é contigo. Você não se arrependeu? Então Deus vai te levantar, irmão, força, fé, ânimo. Mas nós olhamos o irmão, esse irmão aí, sangue de Jesus, acho que era para eu estar aí. Né? Porque ele não é digno de estar nesse lugar. Nós nos achamos muito grandões, irmãos. Está na hora de a gente ter uma mente humilde diante do Senhor. E não estou falando daquela humildade falsa, não. Porque tem gente que quer ser humilde de uma forma falsa. Você sabia? É porque eu sou o menor de todos, né? Eu sou um servinho. Falsa humildade. A humildade que Cristo quer que nós venhamos ter é a verdadeira humildade, amém? Que reconhece os nossos erros, os nossos defeitos, porque nós vemos defeitos em todo mundo, mas na nossa vida a gente não vê defeito nenhum. Mas essa palavra é muito pesada, mas eu poderia aqui trazer uma palavra, Jesus é vida. Querido, Jesus veio aqui para te abençoar e você ir no inferno, no final da história você chegar e ver a sua alma se perdendo no inferno, você queria isso? Porque tem pessoas que estão em busca de falsos ensinos, você sabia? Tem pessoas, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas iam querer levantar mestres para si. Sabe o que é levantar mestres para si? Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu não gostei, que ele está falando muito, né? Muita exortação, muita coisa. Acho que isso não é muito legal, né? Vou ficar com esse aqui da bênção, do milagre, do poder, né? Aí, da revelação. E a consagração a Deus, e a rendição, e a humilhação, e o arrependimento de João Batista, quando João Batista veio à terra e ele disse o quê? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio preparar o caminho para Cristo. E a palavra de Deus fala que as pessoas chegavam diante dele, confessavam seus pecados, eram batizadas e tinham as suas vidas transformadas. O evangelho verdadeiro não é o evangelho que massageia o nosso ego. O evangelho verdadeiro é aquele que nos confronta e nos liberta e nos faz pessoas novas, restauradas, transformadas, amáveis, cheias da presença do Senhor. Não fique procurando pessoas que massageiem o seu ego. Porque às vezes nós queremos ter amizade somente com aqueles que concordam com as nossas atitudes. Não concorda? Não serve para mim. Não concorda com aquilo que eu penso? Não serve para mim. Não quero ficar perto dessa pessoa. Lá vem falar. Pois é, são essas pessoas que querem ver você salvo. São essas pessoas que querem ver a sua casa restaurada, querem ver o seu casamento restaurado, quer ver a sua célula multiplicar, quer ver você sendo um vencedor. São essas pessoas, aquelas que massageiam o seu ego, elas estão aí para ser pedra de tropeço no seu caminho, irmão. Abre os teus olhos, vire para o seu irmão e diga, abre os teus olhos. Diga, a revelação, a palavra está aqui, ó. Está aqui, ó, a palavra de Deus. É ela que liberta, é ela que transforma. Essa palavra é viva e tem poder para aqueles que tomam posse e acreditam nela. Por que a palavra faz sentido? Transforma só a vida de algumas pessoas, outras não. Simples. Porque umas creem e outras não creem. É só isso. Mas eu fui para a igreja, passei tantos anos na igreja e tudo. Quem disse que só ir para a igreja vai mudar a tua vida, querido? Que igreja é essa? Que palavra é essa que de repente nós estamos lendo e interpretando de uma forma errada? Nós devemos analisar qual é o evangelho que nós queremos ouvir. É o evangelho falso ou é o evangelho verdadeiro? Porque as pessoas estão procurando coisas boas. Né? A bênção, o milagre. Deus quer fazer milagre na nossa vida, irmão? Sim ou não? Deus quer transformar a nossa vida? Quer? Claro que Ele quer, é o desejo dele. Mas Ele quer salvar. A gente não está entendendo o evangelho de Jesus. Você pode ser abençoado hoje, mas você pode perder a sua alma amanhã. Você pode ser levantado hoje de uma cadeira de rodas, mas amanhã você pode estar apartado eternamente da presença de Deus. Nós não podemos nos prender somente em receber de Deus. Eu quero receber do Senhor. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Mas na hora de nós darmos, querido, na hora de nós fazermos a sua vontade,
Cadê as nossas atitudes? Será que a gente só tem atitude, ânimo e alegria para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós? E na hora de nós darmos, nós temos aquele mesmo vigor, aquela mesma atitude, aquela mesma alegria de derramar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus quer nos dar? Devemos ter a mesma alegria, a mesma empolgação. Amém? Hoje eu vou receber uma bênção, então eu vou lá, amém. Eu não tenho bênção nenhuma hoje na igreja, eu vou adorar. Amém, de qualquer jeito. Né? Nós não podemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Nós temos que servir a Deus por quem Ele é. Ele muda as nossas vidas, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa história. Ele muda a história de qualquer pessoa que abrir o coração e falar: Deus, eu quero te servir. Você quer me servir, meu filho? Então você está perdoado. Vai e não peques mais. Tantas histórias nós podemos observar na palavra de Deus, não é verdade? Nos evangelhos que Jesus fez. Tantas pessoas chegaram diante deles, foram curadas. Umas voltaram, lembra daquela passagem que fala sobre os cegos? Uns cegos voltaram e agradeceram, outros, olha, sumiram. Sabe por quê? Porque estavam somente precisando ali de um milagre. Então eu vou lá com Jesus. Aí foi curado, acabou Jesus, acabou, né? Clamou por Jesus, acabou a oração, acabou a busca, acabou tudo. Então vamos buscar Deus por quem Ele é. É maravilhoso pertencer a esse Deus. Amém? É maravilhoso você estar na casa do Senhor. E vamos aproveitar o tempo em que nós podemos nos reunir. Porque vai chegar um tempo em que nós não vamos poder cultuar na casa do Senhor. E aí só vai permanecer na nossa vida a prática diária de quê? De ler a palavra lá no seu quarto, de você orar, de você buscar. É muito bom nós estarmos na igreja, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, mas se o hábito que a gente tem de servir ao Senhor, de clamar, de orar, de buscar, se nós não temos esse hábito, o que vai ser das nossas vidas? Na quarentena, quantas pessoas se perderam, não é? Na realidade, se afastaram da presença do Senhor e nem voltaram mais. Por quê? Sabe por quê? Eu sou igreja. A gente tem que ser igreja, não somente com as portas abertas, mas a gente tem que ser a igreja com as portas fechadas. Eu coloquei uma vez no meu status, várias vezes. Porque enquanto a igreja está de portas abertas, eu adoro ao Senhor. A igreja fechou. Ler Bíblia? Não. Orar? Não, só na igreja que eu oro. Só louvar? Só na igreja que eu ouço louvor. Você está entendendo? Devemos ser igreja lá na nossa casa. Orar, levantar as nossas mãos. Hoje eu estava orando lá no meu quarto. Eu gosto de orar em 2 lugares. No meu quarto, da frente, e no quarto das crianças. E eu gosto de olhar para o céu. Porque eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Deus está diante de mim. E Ele está ouvindo a minha oração. Eu falo com Deus e eu acredito que quando eu falo com Ele, quando eu oro, Ele ouve a minha oração. E nós devemos acreditar que quando você aqui vem para a casa do Senhor, levanta as suas mãos e louva, Ele está te ouvindo. Ele está recebendo o teu louvor, Ele está se agradando de você. Enquanto você adora o Senhor, você busca, Deus vai trabalhando na nossa vida e nas nossas causas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então não podemos olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. Sabe quando nós olhamos, sabe quando nós maximizamos o pecado das pessoas e minimizamos o nosso? Quando nós agimos dessa forma. Exemplo. Fulano bebe. Enche a cara. Passa na rua, meu Deus. É aquela alegria, aquela bebaiada, né? Sangue de Jesus, misericórdia. Aí a gente pensa assim, beber é pecado, mas fofocar, é só um pecadinho, né? O irmão, sangue de Jesus, não sabe não? Aquele irmão lá adulterou, tu sabia? Ele estava colocando galho na mulher dele, misericórdia, né? E aí a gente olha com esse olhar. O pecado da pessoa é imenso. O nosso é desse tamanho. Deus não está vendo. Deus está vendo. É por isso que Jesus disse, vocês se acham melhores que eles, que morreram ali debaixo? A palavra de Deus fala que foram alguns galileus que morreram. E esses galileus, na época de Jesus, eram pessoas muito mais. Então, por isso que eles se colocavam numa posição, né, de relevância, de como é que eu posso dizer? Alguém maior, alguém mais santo. E aí Jesus na hora, né? Diga assim, na hora. Diga na hora.
Jesus pegou. Ai, peraí, deixa aqui. Então quer dizer que vocês são melhores que eles, é? Mas deixa eu dizer uma coisa. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer que nem eles pereceram. Porque o perecer, querido, não é somente morrer aqui na terra, não. Você sabia disso? Ah, morri, pronto, pereci, acabou, a vida acabou, não. Aí que vai chegar o que é perecimento mesmo. Se existe essa palavra? Eu nem sei se existe. Aí, quando você fechar os seus olhos, com quem que você vai se encontrar? Será que você vai ver Jesus? Hein, meu filho? Oh, quanto tempo você serviu a mim? Ou você vai se deparar com um capetão? Eu estava ouvindo uma palavra e eu fiquei muito pensativa. Uma vez um demônio, né, te manifestou, e o pastor estava falando, né? E ele foi falando algumas coisas. Estou um pouco lembrada, assim, não sei se eu vou contar bem direitinho. Mas aí o demônio falou: como é que essas pessoas, quando morrem, quando elas morrem, né? Qual é a atitude delas quando veem você? Para os demônios, né? Os demônios estavam falando. O pastor perguntou, né? E ele disse assim, o demônio falou: elas querem correr de mim. E ele estava falando como eles são, cheio de bichos, cheio de vermes andando nele, né? Quando elas me veem, mas eu fico muito feliz. Mas eu dou muita gargalhada quando eu vejo a cara delas de espanto, quando elas se deparam comigo. Que triste. É muito triste você andar longe da presença de Deus. E o mais triste é quando chegar naquele dia nós nos depararmos com aquilo que às vezes nós sabemos, mas achamos que é brincadeira. E Deus quer nos trazer uma palavra para que nós venhamos buscar a santificação. Não interessa o que o meu irmão faz, o que ele faz lá na casa dele, como é que ele é. Interessa é que eu quero buscar a presença do meu Deus, quero me santificar, me separar, para que eu esteja na presença dele com minhas vestes brancas. Amém? Vamos nos preocupar, porque todos os sinais estão acontecendo. Tudo está acontecendo. E nós devemos nos preparar como igreja. Amém, queridos? Vamos nos preparar. Vamos parar de estar olhando para a vida dos outros. Vamos olhar para a nossa. Prostituir é terrível, mas ser invejoso não é. Por quê? Porque a prostituição, a pessoa está ali mostrando, ela está ali com outra pessoa, se relacionando na frente de todo mundo vê. Mas a inveja, ela está onde? Tem alguém vendo? Se tiver inveja aqui, vocês estão vendo? Dentro de mim? Estão vendo? Não estão vendo. E Jesus está falando. Amém? O que adianta o nosso coração ser um coração sujo com esses sentimentos? Ele matou, ele pecou, ele assassinou. Assassinar é pecado. Mas ter ódio do irmão não é. E aí, de pessoas que têm ódio das pessoas? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu sempre falo na igreja. Eu tive problema com fulano, com ciclano. Deixa eu te falar, primeiro, na igreja tem problema assim. Vira aí para o teu irmão e diga assim, olha, na igreja tem problema. Diga assim, irmão, e é muito. Faz assim para ele, é muito. Que é para ele se assustar e sair logo correndo. Né? Porque eu nunca vi na vida a Bíblia dizer que a igreja é perfeita. Sabe por que a igreja não é perfeita? A igreja poderia até ser perfeita. Se não tivesse ninguém aqui, só as cadeiras. E a parede, né? A parede vai fazer alguma coisa? Não, ela fica aí parada, não fala nada, não peca nada, não faz nada. Para ninguém. Mas a igreja é feita de quem, gente? Da gente. E aqui tem um monte de gente cheio de problemas, cheio de defeito. Tem ou não tem? Uns tem problema com fofoca, outros tem problema, né, de ódio, de raiva. O irmão fez alguma coisa para ele. Não, cara, não fala comigo. Uma coisa que eu falo na igreja, você tem problema, meu irmão? Teve problema com o irmão? Pois é, vai lá, se senta e se resolve, porque você é adulto, e além de ser adulto, você ainda é servo de Deus. Amém. Aí eu vou embora dessa igreja, porque essa igreja tem muita fofoca, que essa igreja tem, sabe, muito problema, tem isso, tem aquilo. Então vá, meu irmão, vá lá procurar o evangelho que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque ele não existe. Porque para mim, cristão verdadeiro é aquele que sabe resolver os seus conflitos, olhar no olho do irmão e falar, meu irmão, eu não gostei que você fez isso, eu achei muito chato, mas eu vim aqui me resolver com você porque nós somos cristãos, conhecemos a palavra e eu quero me resolver com você. Amém? Então, igreja,
perfeita você nunca vai encontrar. Você vai viver que nem crente macaco, fica de igreja em igreja, pulando de galho em galho. Sabe por quê? Você nunca vai encontrar a igreja que você quer. A não ser que você mesmo crie a sua e congregue só você. Aí você não vai ter problema com ninguém, só contigo mesmo. Porque tem gente que até consigo mesmo cria problema, gente. Eu não gosto de ti. Eu também não. Eu acho que tu é muito... Eu também acho. Sabe? A pessoa cria problema com ela mesma. De tão problemática que ela é. Então, a igreja perfeita não existe. Olhe para o seu irmão quando ele pecar, né? Em sangue de Jesus, irmão. Poxa, meu irmão, olha, você vacilou, mas eu quero te dizer que eu estou aqui. Vamos lá, força, fé. Né? Você consegue, você pecou, mas Jesus está aqui, quer te limpar, quer te sarar, vamos lá para a igreja comigo, vamos para a cela comigo, vamos adorar o Senhor comigo, vamos lá, irmão. Deus quer fazer um milagre na nossa vida, amém? E no nosso coração, querido, glória a Deus. Vamos ler o verso 4 e 5, que eu estou me estendendo muito, deixa eu tomar uma água, que nem água eu tomei. Pode colocar. Eu posso ir falando enquanto vocês vão colocando? Amém. Então vamos lá ler o versículo 4, gente. Diz assim: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Assim como o bêbado que está na rua, o drogado, morre no tráfico, morre ali executado com milhares de tiros, perecem e vão para o inferno. Da mesma forma, se nós temos esses tipos de sentimentos no nosso coração, quando nós morremos, nós vamos para o mesmo lugar. Muitos não colocam lá no Facebook, olha, aqui acaba o orgulho, né? Aquele caixão, né? Aqueles túmulos, né? Aqui acaba todo orgulho. Vamos lá ver. Dizem que o Natal podemos reunir até 10 pessoas sem problemas. Não sei onde vou conseguir arrumar 10 pessoas sem problemas. Todas têm problemas e a gente tem que saber lidar uns com os outros. Amém, queridos? O reino de Deus, podemos dizer aqui, né? É o único reino que a gente pode dizer que se divide. Porque às vezes fica um irmão contra irmão, competindo contra irmão, criticando o outro irmão, fofocando do outro irmão. Mas lá no inferno está todo mundo assim. Vamos lá, demônio. É agora que a gente derruba essa casa. É agora que a gente derruba esse jovem. É agora que a gente vai fazer ele cair. É agora que a gente vai fazer ele desistir, ele murmurar, ele desobedecer, ele se afastar da presença. Bora lá, gente. Bora lá, demônio. Bora lá, capeta. É agora. E o reino de Deus, todo mundo devia... eu acho que aqui não. Então não vou fazer, porque assim, desse jeito, eu não vou, não. Você já viu, gente? Não, meu irmão, amém, glória a Deus. Então vamos lá. Você acha que é assim? Então vamos lá, vamos nos unir. E aí a gente vai para frente e vai vencer. A gente tem que saber usar o poder que o Senhor nos deu como igreja. A Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você tem poder nas suas mãos. Você tem poder na sua oração. Você tem poder quando você abre a sua boca e louva. O diabo, ele cai por terra, irmãos. Ele tem medo de uma igreja unida. Quando uma igreja se une, não tem para ninguém. Mas quando uma igreja começa, é isso, é aquilo, eu acho que isso que não concordo não. Meu irmão, você faz parte de que reino? Você faz parte do reino de Deus? Porque se você faz parte do reino de Deus, então trabalha e soma. Não espalha. Não espalha, não cause divisão na sua igreja, não atraia presenças malignas para que o povo de Deus, a obra de Deus não venha avançar. Se muitas vezes a obra de Deus não avança é porque existem coisas ali escondidas dentro daquele lugar que estão erradas e Deus não pode operar. Deus só opera onde há liberdade e verdade. Temos que aprender a ser cristãos genuínos e verdadeiros. Minha célula não está fluindo por quê, irmão? Porque as pessoas estão pecando, estão errado, estão cometendo coisas que não desagradam, estão em confusão, estão em brigas, estão em contendas. É lógico que a igreja não vai avançar, a célula não vai avançar. Mas se tem pessoas buscando, adorando, louvando, se colocando diante do Senhor, uma semana a célula enche, 2 semanas a célula lota, 3 semanas a célula multiplica. Por quê? Porque a presença de Deus, todo mundo está num propósito, não de julgar, não de olhar para a pessoa com o coração, com má intenção, mas de olhar, vamos lá, meu irmão, vamos lá vencer, nós vamos vencer. Precisamos aprender a ser igreja, igreja unida, não igreja de placa, porque igreja de placa está cheio aqui na rua.
Mas será que nós somos uma igreja verdadeira de Cristo? Precisamos aprender a ser igreja. Não é igreja de placa, de prédio. É igreja de verdade, unida em um só propósito e em um só coração. Amém? Se nós falamos, vamos trabalhar, vamos multiplicar, trabalha para Deus. Visita lá aquele teu amigo, sai da tua casa, abre a tua boca e fala de Jesus. Ajuda a tua igreja a crescer, a tua célula a multiplicar, querido. Você tem capacidade, Deus te deu uma voz, Deus te deu mão, Deus te deu pernas para você usar para Ele, para o louvor da sua glória. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, eu vou já finalizar. Amém? Todos nós somos repletos e abastardos de palavra de conhecimento. Deus enviou Jesus para nos salvar, amém? E sermos frutíferos. O que fala em João 3,16? Coloca aí para mim, por favor. João 3,16. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha por que Deus enviou o seu Filho. Vamos lá na leitura. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não o quê, gente? Mas tenha vida eterna. Jesus veio à terra para quê? Veio para salvar, para resgatar, para libertar, para dar vida. E se nós somos filhos de Deus, da mesma forma nós devemos nos comportar, levando vida para as casas, levando salvação para as pessoas, levando ali a cura de Deus, amém? É assim que Deus quer nos usar. É para salvar. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, versículo 6. Foi procurar nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem, se não corte-a. Sabe quem que é esse aqui que Deus está falando? Que a palavra de Deus está nos ensinando? É Deus falando com Jesus. Sabia que Deus nos compara como se fosse uma figueira? O povo de Deus é conhecido como uma figueira. E a Bíblia fala aqui que esse homem veio procurar fruto nela. Foi procurar fruto e não achou nenhum. Por isso ele disse para o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar e não tem nenhum fruto. Quantos anos nós estamos nessa terra plantados? Quantos anos você está aí na sua igreja e não tem frutificado, não tem dado frutos? Quanto tempo faz que você não fala de Jesus? Quanto tempo faz que você não ganha uma alma para Jesus? A palavra de Deus fala que Deus ele vai vir. E quando ele olhar e não encontrar fruto, a palavra de Deus diz que ele vai cortar. E nós vamos ser lançados no fogo. Então Deus vem aqui, diz a história que ele vem, olha ali, dá uma olhada na figueira, olha e não enxerga nem o fruto. E ele disse: corte essa árvore, corte essa figueira. E o viticultor, o agricultor disse: não corte não. Ele corta, porque já é a 3ª vez que eu olho essa figueira e ela não tem nenhum fruto. Nos tempos de antigamente, as coisas funcionavam, não sei se funcionam assim. Mas nas plantações, a primeira plantação, o primeiro fruto que nascia da terra, no primeiro ano, aliás, aquele fruto ele não era utilizado. Ele ficava ali, ele não era usado. No 2º ano, quando é a hora das colheitas, aquele fruto era consagrado a Deus. No 3º ano, aquelas pessoas, os agricultores, poderiam usar, se abaster daquele fruto. E por isso que Jesus disse: já é o 3º ano que eu venho e essa árvore continua infrutífera. Deus não te chamou para ser uma pessoa infrutífera. Deus te chamou para você frutificar. Não falo somente de almas, de vidas, mas eu falo de um coração bom, de uma mente saudável, de uma pessoa transformada, de uma pessoa cheia da presença de Deus. Amém? Quantos querem ser cheios da presença de Deus? Aleluia. Aqui está falando, que eu acho muito interessante.
Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Sabe o que é isso? Quando você planta uma árvore, o agricultor, ele tem ali um espaço, amém? Ele tem um espaço de terra. E aí ele planta, de repente, uma fruta, uma árvore que ele plantou para dar fruta, amém? A gente sabe quando a gente vai plantar uma árvore que não dá fruta, que é só para fazer chá, para fazer essas coisas. Mas quando você planta uma árvore que você quer comer daquele fruto, você quer plantar para você ver aquele fruto crescer e depois você se alimentar, amém? Você quer experimentar. Eu vou plantar aqui um pé de acerola, mas eu não quero acerola não, eu quero só plantar e berrar essa árvore. Não é assim que funciona. Então, o que Jesus disse? O que Deus disse? Para que deixar a terra, como é que diz aqui? Inutilizar a terra, ou seja, a terra está aí para dar fruto. Para que plantar uma árvore e ocupar esse espaço se ela não vai dar fruto? Quanto tempo nós estamos vivendo na presença na casa do Senhor só ocupando espaço? E tomando muitas vezes o lugar de pessoas que poderiam estar frutificando e nós estamos ali fazendo a terra inválida, porque a terra foi criada para nutrir a planta, e a planta foi criada para frutificar. Amém, queridos? Deus quer que nós venhamos frutificar. Deus quer que nós venhamos crescer, venhamos romper, venhamos desenvolver. Desenvolver o amor, desenvolver o afeto, desenvolver o cuidado. Como é que Jesus pode estar nas nossas vidas e nós somos ainda, permanecemos aquelas pessoas duras, turrões, briguentos, avarentos, mentirosos? Não podemos, precisamos ter o fruto do Espírito na nossa vida, amém? Aleluia. Vamos ver o verso 8. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Jesus é o nosso intercessor. Por isso faz de tudo para nós não sermos cortados. Amém, queridos? Aquele homem, olha o que diz aqui, em Mateus capítulo 3, versículo 6 diz: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E aqui no versículo, em Mateus, em Lucas 13, no versículo 8, fala, que o agricultor, o viticultor, o homem respondeu: Senhor, deixa por mais um ano, para que eu possa adubar. Sabe quem que é esse? Esse é Jesus, que todos os dias bate na tua porta. Diz assim: ele vai se converter, Pai. Deus, ele vai se converter. Não, ele vai mudar de vida. Não, ela vai parar, ele vai parar. Ele vai mudar, ela vai mudar, também vai ser transformada. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus, ele vai sondar as nossas vidas para ver se nós estamos frutificando. Jesus é aquele que intercede por nós, que está ali em todo o tempo. Não, eu acredito em você. Eu acredito. Não, ele pecou de novo. Não, mas eu acredito nele. Eu acredito que ele vai conseguir vencer esse pecado. Eu acredito que ele vai conseguir vencer com esse obstáculo. Eu acredito que ele vai conseguir permanecer. Jesus todos os dias está torcendo para que você seja uma árvore frutífera. E ele diz: não, por favor, mais um ano. Por favor, eu vou adubar ela, eu vou cuidar dela. E ela vai frutificar. Se ela não frutificar, a gente corta, mas Jesus está todos os dias tentando com você. Todos os dias Jesus está te dando oportunidade. Porque hoje ele está numa função de intercessor. Mas quando chegar no final de tudo, ele vai estar numa posição de juiz. E ele vai julgar as nossas causas. Então, que nós venhamos aproveitar como igreja o intercessor que nós temos, que é Cristo Jesus, de mudança de vida. Evangelho verdadeiro é mudança de vida. Vira aí para o seu irmão. Diga: evangelho verdadeiro é mudança de caráter, de vida. Diga, irmão, de gênio. De gênio. Não podemos ser aqueles cristãos, que chuta o pau da barraca e isso e aquilo. Não podemos. Os frutos do arrependimento precisam fazer parte das nossas vidas. Amém, querido?
Precisa fazer parte. O evangelho verdadeiro, os frutos que Deus quer encontrar primeiro. Eu quero falar aqui. É o fruto do arrependimento. Amém? Eu vou ler rapidinho Gálatas aqui, 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Amém? Alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na realidade, o primeiro fruto que nós devemos ter, o que João Batista disse quando as pessoas vinham se batizando? O que ele foi falando quando ele foi anunciando o caminho de Jesus? Primeiro, arrependimento. Sabe por quê? Porque é através do arrependimento, é a única condição que nós temos para nós permanecermos frutíferos. Se você não está frutificando, se eu não estou frutificando, é porque nós não nos arrependemos ainda. É porque nós estamos ainda continuando nas nossas práticas antigas. Se a árvore não dá fruto, é porque ela não se arrependeu, ela não se converteu de verdade. Por que, Senhor, minha célula não enche? Por que, Senhor, eu não levo uma alma? Porque você não se arrependeu dos seus pecados. Jesus te chama hoje, se arrepende. Volta a praticar as minhas obras, aquilo que eu tenho te ensinado todos os dias. Jesus tem adubado no culto. Aqui é um adubo que Jesus está gerando na sua vida. Está te adubando, está cuidando da terra, está limpando. Mas se nós não dermos fruto, é culpa dele? Não é culpa dele, é culpa nossa. Então, a primeira condição, diga assim, a primeira condição para que nós venhamos permanecer mais alto, igreja, você está na presença do Senhor. A primeira condição para permanecer frutífero, diga, é arrependimento. Só se arrepende quem reconhece os seus pecados. Porque uma pessoa que não conhece as suas falhas e que só olha as falhas das pessoas, ela não reconhece os seus erros. E se ela não reconhece os seus erros, para que vai servir o arrependimento? É por isso que nós devemos olhar para as nossas vidas e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso me arrepender. Para de olhar para as pessoas, porque enquanto tu olha, a pessoa se conserta e a tua alma pode se afundar nas profundezas do inferno. Jesus te chama para se arrepender. Jesus não te chamou para dividir, não te chamou para criticar, Ele te chamou para se unir como igreja. Se una. Se una. Porque se você não zelar pela obra do Senhor, Deus vai prestar conta com você. Se você não se colocar na posição de igreja e de repente ser um empecilho para a obra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o juiz de todas as coisas, vai prestar conta com você. Então seja uma igreja verdadeira, uma igreja que trabalha, que se une, não sirva de pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque Deus não te chamou para isso, Deus não te chamou para ser juiz, mas Deus te chamou para frutificar. Vire para o seu irmão, seja um cooperador da obra, diga para ele, seja alguém que ajuda. Diga, meu irmão, vamos ajudar e não atrapalhar. Diga, vamos somar e não atrapalhar. Jesus nos chamou para frutificar e dar muitos frutos. Amém, queridos? E o último e segundo ponto, os frutos do Espírito. Sabe o que é o fruto do Espírito, irmãos? Existem vários sentimentos, vários, como é que eu posso dizer? Várias atitudes. Aqui vai falando, né, no versículo 22. Mas o início de tudo, que é os frutos do Espírito, em geral, para que nós venhamos ter, é a nossa carne submetida à liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que governar a nossa vida. O Espírito Santo tem que governar as nossas vontades. Você está entendendo? Ele tem que se fazer real na sua vida. Ah, mas eu tenho vontade de pecar, de me prostituir. Ah, mas eu sempre penso assim, sempre quero fazer assim. Então Jesus não está governando a tua vida. Sabe quando nós vamos ter os frutos do Espírito? Quando nós nos arrependermos. E aí os frutos do Espírito vão vir sobre a nossa vida. E sabe o que vai acontecer? A gente vai se submeter à vontade do Espírito Santo. Quem se submete à vontade do Espírito Santo não tem tempo para estar pecando, não tem tempo para estar desobedecendo, não tem tempo para estar falando mal da vida das pessoas, não tem tempo. O tempo que essa pessoa tem é somente de estar na presença de Deus e adorar. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, e nós vamos orar.